maravilhosa, adorei, Fê. Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos à sua doce espera. Podem chegar, sentar, puxar a cadeira, ligar para alguns amigos, convidar. Ah, ela tá aí! E aí? Seja bem-vinda ao canal da Obrigada. adoção. Tá todo mundo ouvindo a Fê, gente? Olá. Deixa só eles avisarem que às vezes tá todo mundo. Oi, oi! Deem um Oi. feedback pra gente, por favor, que hoje tem bastante papo, gente. Hoje eu não vou demorar muito, não, viu? Porque a história da Fernanda, ou melhor, essa linda trajetória merece, viu? Merece muita calma pra gente conversar sobre os detalhes, porque tem história. Tem bastante, é Oi, verdade. Michele. Estão nos ouvindo? Oi, C. Marcele. Acredito que sim, né? Senão as pessoas já teriam falado alguma coisa. Bom, gente, estamos mais uma vez aqui reunidos para a gente conversar um pouco sobre a experiência de uma pessoa, no caso hoje é a Fernanda. Ela vai contar um pouco da vida que ela, né, tem, vai falar um pouco da experiência dela com a adoção. Eu sei que vocês vão, né, em alguns momentos, vão ficar muito curiosos para fazer perguntas. Então, vamos tentar segurar essa ansiedade para o final. Eu juro, eu prometo que eu deixo 10 minutinhos para a gente fazer perguntas, porque senão a gente não desenvolve a história. E a história é muito importante que vocês escutem com atenção, porque tem muitos detalhes que, talvez para você que está aí nos assistindo, aqui no Instagram, no YouTube, você vai se perguntar: nossa, mas eu já passei ou não? Será que um dia eu vou passar por isso? Então, escutem primeiro para depois vocês questionarem, tá bom? Anota no papel para não esquecer e depois vocês fazem as perguntas. Bom, o povo está chegando, vamos chegando, gente. Então, vamos começar a live de hoje. Fê, gratidão, viu, por você ter aceitado o nosso convite. E agora compartilha um pouco da tua história. Fala um pouco sobre você. Então, eu sou Fernanda, tenho 41 anos e agora 2 filhos por adoção, né? Minha história, eu parti para adoção por um problema, para engravidar, na verdade. Eu conheci meu marido um pouco mais tarde, eu conheci ele com 31 anos. E logo em seguida, assim que a gente se conheceu, a gente já começou, na verdade, a tentar uma gravidez. Eu engravidei, cheguei a engravidar com 34, com 33 anos. Tive uma gravidez, sofri um aborto com 5 semanas. E logo depois desse aborto, tentando novamente engravidar, comecei a ter uma série de sintomas e fui diagnosticada com uma menopausa precoce, aos 34 anos, no início de 2014. E aí, nesse processo todo, a gente chegou a ver fertilização, possibilidade de fertilização, frequentamos algumas clínicas, enfim, mas já paralelo ao processo de fertilização, a gente entrou com o processo de adoção. A gente entregou a documentação e já começou a fazer o curso e tal. E aí, fazendo o curso, a gente se deu conta que, na época, uma tentativa da fertilização sairia por R$ 20.000, sem garantia de que desse certo. Então a gente pensou, não, sem chance, porque com R$ 20.000, aí conhecendo as histórias, na verdade, no curso das pessoas, a gente pensou, não, não dá para pegar R$ 20.000 podendo, né, fazer algo, a gente só quer ser pai, nós só queremos nos tornarmos pais, não importa a forma como isso vai acontecer. E com esses R$ 20.000, a gente poderia fazer muito mais por uma criança que estaria lá num lar esperando, né, por uma adoção. E aí a gente optou por nem tentar a fertilização. A minha fertilização teria que ser também com doação de óvulos, por conta da menopausa precoce, então eu teria que ter uma doadora, por isso o custo mais alto também. E a gente optou por ir direto para adoção. Eu, antes de conhecer o meu marido, eu já tinha pensado na adoção quando eu estava sozinha. Cheguei até a reunir documentação, na época eu morava em Blumenau ainda, Santa Catarina. Posteriormente eu vim para Curitiba. E lá eu até cheguei a pegar a lista de documentação, tudo, mas acabei não indo adiante. E aí, isso caiu na minha vida, assim, acabei tendo um diagnóstico de impossibilidade de engravidar. E a gente acabou, então, optando por esse caminho da adoção. É, isso é mágico, né? Quando você já tem no seu coração esse desejo e a trajetória da sua vida simplesmente confirma, né, esse desejo. É isso mesmo. Agora fala para mim, Fê, ou melhor, fala para nós, como foi a sua primeira experiência com a maternidade? Você, logo de cara, deu entrada, quanto tempo você ficou, qual era o seu perfil? Faz um resuminho aí pra gente. Tá. A gente entrou com o processo mais ou menos, começou a entregar a documentação em maio de 2014.
fez o curso, nossa habilitação saiu em dezembro de 2014, nossa sentença de habilitação, e nós entramos no CNA. Nosso primeiro perfil era de 0 a 3 anos, o perfil que todo mundo quer. Eu ainda sonhava com aquela coisa de ter um bebezinho, de trocar fralda, enfim, de passar por todo aquele processo. E nós ficamos 1 ano na fila com esse perfil, até dezembro de 2015. E daí a gente decidiu aumentar para 0 a 5 anos, achando que ia apressar muito a vinda do nosso filho ou filha, né? E Fala a tua comarca também. a minha comarca é Curitiba, né? Aqui a gente tem só uma vara mesmo, então é comarca única para a cidade inteira, é Curitiba, Paraná. E aí a gente alterou para 0 a 5 anos, na esperança de que isso fosse acelerar um pouquinho esse processo, que na verdade hoje, estudando e vendo, a gente sabe que não altera nada, né? Porque até 5 anos não é nem mais considerado uma adoção tardia, né? Então a fila continua mais ou menos a mesma. E aí, passou mais 6 meses, né? Em agosto de 2016, nós participamos de um projeto que existe aqui em Curitiba, que chama Projeto Encontro. Esse projeto ele é organizado aqui pelos grupos de apoio à adoção, em parceria com a Vara da Infância e da Juventude, né? De Curitiba e da região metropolitana também. E eles convidam casais que já estão habilitados para adoção para irem nesse encontro. E nesse encontro eles levam as crianças que são ditas inadotáveis, né? Uma triste realidade, mas que é uma realidade que a gente vê. Então são crianças acima de 9 anos, que estão já aptas à adoção, e crianças menores, algumas crianças com menos de 9 anos, mas que possuem alguma deficiência, enfim, alguma limitação, né? Que torne mais difícil a sua colocação em família substituta. E nós já estávamos habilitados e nós fomos participar desse projeto. Esqueci de falar também que o nosso perfil sempre foi para crianças somente com doenças tratáveis, né? Então, primeiro 0 a 3, depois 0 a 5, sexo indiferente, mas sempre apenas doenças tratáveis. E participando desse projeto, então, lá nós conhecemos 2 irmãs que chamaram bastante a nossa atenção. O nosso perfil também era para até 2 irmãos, isso a gente já tinha decidido. E conhecemos 2 irmãs que chamaram bastante a nossa atenção. Foi super legal, o projeto é bem legal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Conhecemos 2 irmãs, manifestamos interesse, mandamos e-mail para a Vara, mas esse processo acabou não indo adiante. Enfim, depois, mais tarde, até quando a gente já estava com a nossa filha, a gente recebeu uma ligação sobre essas irmãs, mas daí a gente já tinha concluído a adoção. E aí, participando do projeto, então, a gente tomou a decisão. Não, vamos alterar o nosso perfil para até 8 anos, porque a partir de 9, então a gente poderia ter a possibilidade de encontrar a nossa filha ou filho nesse projeto, então vamos colocar até 8 anos. Porque lá nesse encontro a gente consegue perceber algumas coisas, assim. Então a gente percebeu que o nosso desejo realmente era ser pai e mãe. Então, e eu já tinha passado por todo um processo de trocar fralda com os meus sobrinhos. Então hoje eu tenho 3 sobrinhos, uma menina e 2 meninos, mas na época eu tinha 2 já, e que eu sou madrinha deles também. Então, super chegados em mim. Então, eu fiz tudo isso com eles. Troquei fralda, cuidei, dei mamadeira, enfim. E a gente achou que não teria mais necessidade de ser um bebê. E aí nós alteramos. Mais ou menos no final de agosto de 2016, nós alteramos o nosso perfil para 0 a 8 anos, até 2 irmãos. Em setembro, nós já começamos a receber as primeiras ligações. Porque daí, com essa alteração, amplia bastante, né, o perfil. E aí a gente começou. Sim. E aí nós tivemos 2 consultas. Então, ficou de 0 a 9. 0 a 8. 0 a 8, isso. Ou 0 a 9. Pode ser que tenha sido 0 a 9. Agora eu lembro, acho que foi 0 a 9 anos, sim. Sim, porque nós recebemos a ligação quando a nossa filha completou 8. Então, acho que foi 0 a 9. Então, começamos a receber algumas ligações. Recebemos 2 consultas, uma de São Paulo, capital, uma de Osasco, para grupos de irmãos. Os 2 eram casais. Estavam um pouquinho fora do nosso perfil. E a gente acabou optando por não ir. Eu estava passando por um momento mais ou menos delicado no meu trabalho também. Era fora do perfil, era fora de Curitiba. A gente acabou negando. Até é legal as pessoas saberem que existe essa possibilidade, assim, de dizer o não e não ir para o final da fila. Porque às vezes as pessoas acham assim, não, eu vou receber uma ligação, eu tenho que dizer sim. Não, né? Então, para vocês saberem, a gente disse 3 nãos antes da chegada da nossa filha. Então, 2 foram desses. E daí o terceiro não foi mais ou menos em fevereiro de 2017. Nós tivemos uma consulta do interior do Paraná para um menino de 8 anos e meio. E
Era um período de início, eu sou professora, estava iniciando o ano letivo, eu tinha tido uma mudança bastante grande, redução de carga horária no meu emprego, enfim. E eu fiquei com medo de sair para ir conhecer este menino, que era em outra comarca, e acabar comprometendo o meu emprego. Então eu disse não. Nós dissemos não. Mas daí nós também conversamos e falamos, ó, a próxima ligação vai ser. Não importa de onde for, não importa quando for, a gente não quer mais dizer não e adiar o nosso sonho por conta de emprego ou conta de qualquer outro problema. E aí, em março, no dia 13 de março de 2017, a gente recebeu a ligação da Isabela. 13 de março é o aniversário dela. Então, o dia da ligação foi o dia Foi um presente. Foi o dia do aniversário dela de 8 anos. O dia que ela completou 8 anos, nós recebemos a ligação. No dia seguinte, dia 14 de março, nós fomos ler o processo. E daí, na sexta-feira daquela semana, no dia 18, se eu não me engano, nós fomos conhecê-la no lar. E aí, essa é a minha primeira história de adoção. Assim, nosso primeiro encontro foi bem... nada de sinos tocando, foi até hoje a gente dá muita risada disso, a gente fala para ela assim, que é aquela expectativa, né, que você vai chegar no lar e seu filho vai vir correndo, vai te abraçar. A Isabela chorou, se escondeu, se trancou numa sala, nem olhou na nossa cara na primeira visita. Mas enfim, depois disso tudo, a vinculação dela foi muito rápida e o processo dela foi muito rápido também. Em maio, dia 28 de abril, nossa primeira visita para ela foi dia 18 de março, dia 28 de abril saiu a guarda. E ela já veio morar em definitivo conosco. Que legal. É interessante você falar isso, né? Porque eu já fiz outras lives aqui de adoção tardia e realmente é isso que acontece, né? A criança, seja 5, 6, a partir de uma idade que ela já entende um pouquinho mais, ela também tem vontade própria, ela também vai, né, demonstrar o medo através de uma reação como essa, se esconder, chorar. Isso não é um ponto negativo, não, faz parte do processo. Faz. Tanto o seu, que é a ansiedade, como a criança. Só que ela tem maneiras diversas de externalizar tudo isso, né? É isso mesmo. E a Isabela tem uma história bastante triste. Então, ela foi retirada da genitora dela aos 3 anos, com muitos sinais de maus tratos físicos, abusos morais também. E em seguida ela acabou indo morar com uma família, com um casal que chegou no lar se dizendo padrinho e madrinha dela, né, de batismo. Esse casal tinha um filho já, biológico, menino mais velho do que ela. Levou ela para casa, pegou a guarda dela, ficou com ela 2 anos e a devolveu ao lar. E assim, na cabecinha dela, ela era filha biológica, porque ela achava que esses eram os pais biológicos dela, porque ela era muito pequena quando foi retirada da genitora, né? E ela não entendia por que tinham devolvido ela e tinham ficado com o irmão. Se os dois eram filhos, eram a mesma coisa, né? Sim, então ela tinha sim, muito medo de conhecer, de ter um pai e uma mãe. Então a reação dela foi essa, a reação realmente de medo, de uma nova rejeição, enfim, ela ainda tem muitos traumas, aos pouquinhos a gente está superando, mas o histórico dela também levou a essa reação, né, no primeiro encontro. Sim, sim. E assim, agora eu vou entrar num detalhe mais técnico, né? Por ela já ter 8 anos, né, na época que você a adotou, você na época trabalhava, você tirou licença maternidade, teve algum impedimento? E assim, não sei se você é professora de ensino público ou se é ensino privado, mas existe diferença, tá, gente? Dependendo do órgão, o regime, ele concede 180 dias. E dependendo da empresa, concede apenas 120 dias, que é o mínimo, né? Então, nos conte, como foi essa coisa de se teve a licença maternidade dela, como foi a importância disso nessa fase, porque às vezes as pessoas falam, já é adulta, né? Já está grandinha, então não vai depender tanto. E isso pode ser um mito, né? As pessoas podem imaginar que não, mas às vezes depende mais do que um bebê. Porque como o caso da Isabela, de repente veio com tanta fragilidade que demandava, assim, esse acolhimento. Como foi? Eu sou professora do ensino privado, né? Ainda sou, na época também era. Não tive problema nenhum, assim, em relação ao RH para tirar minha licença. Foi
tranquilo, e 120 dias, somente 120, não era a empresa, a escola não é adepta lá, não é filiada lá ao negócio dos 180, então foram 120. Uhum. Mas assim, nenhum problema com RH. Tive problemas depois, por conta realmente desse preconceito das pessoas acharem que você está tirando proveito, de repente, de uma. Porque você já está adotando uma criança com 8 anos, nossa, você vai tirar 120 dias, você vai se aproveitar para ficar sem trabalhar. Né? E eu, no final, eu retornei da minha licença em agosto do mesmo ano, 2017, e em dezembro eu fui demitida dessa escola onde eu trabalhava. Eu não tenho como provar que foi por conta da licença, mas eu acredito que tenha influenciado bastante, apesar de eu ter comunicado o meu superior de todo o processo, porque é diferente de uma gravidez, né? A mulher engravida, então ela tem 9 meses, ela já comunica à empresa que ela engravidou, e a empresa então tem aqueles 9 meses para se preparar, né? Na adoção, não, tudo acontece muito de repente. E apesar de eu ter comunicado o meu chefe imediato, desde o primeiro dia, desde o dia que eu recebi a ligação, comunicado a ele, e dado todo o passo a passo do processo para que ele estivesse preparado, né, para a hora que eu tivesse que sair, mesmo quando a coisa começou a acelerar, que o vínculo da Isabela começou a ser muito forte e que levar ela de volta ao lar já começou a causar muito sofrimento, então a gente sabia que logo ia sair a guarda, então fui avisando ele. Mesmo assim, a empresa não tomou nenhuma providência para a contratação de um substituto, e daí, de repente, eu estava de licença, porque a licença ela conta a partir do dia da guarda. A guarda da Isabela saiu no dia 2 de maio. Nesse dia eu ainda fui até a empresa, até a escola, mas não trabalhei mais. E daí eles não tinham ninguém para colocar no lugar. E daí, quando ele foi questionado pela gestora da unidade em que eu trabalhava, ele disse para a gestora que eu não tinha avisado, enfim, que eu não tinha comunicado, que tinha sido tudo de repente, por isso que ele não tinha conseguido ninguém. Então, acho que isso também pesou. Mas, assim, a licença é de fundamental importância. Não importa a idade que o seu filho chegue, ele é um bebê para você. Assim, a Isabela precisava de tudo do zero, assim. Foram 4 meses, né, 120 dias em que eu não parei um minuto. Ela chegou com imensas dificuldades escolares. Então, ela tinha 8 anos, ela estava no 3º ano. Quando eu consultei o processo dela na vara, era uma preocupação minha, porque eu tinha a intenção de colocá-la. Eu trabalhava numa escola particular, então eu tinha a intenção de levá-la para essa escola, até por conta de bolsa que tem feito, né? Então eu tinha essa preocupação de como que ia ser essa transição, de que dificuldades tinham. Então, quando eu fui na vara ler o processo, foi uma coisa que eu perguntei. E a informação que eu tive, não, a Isabela tem 8 anos, está no 3º ano, nunca reprovou e tem um desempenho escolar dentro do normal. Mais tarde eu descobri que realmente ela nunca reprovou, porque aqui em Curitiba, até o 3º ano, no 3º ano fecha um ciclo na escola pública e ninguém reprova até o 3º ano. Então, mas isso não é só em Curitiba, meu bem. Infelizmente é um sistema equivocadíssimo, que é a tal da aprovação automática. isso. Então, por isso ela não tinha reprovado. Mas a Isabela, ela contava até 10, com 8 anos de idade, e não lia praticamente nada. Ela lia palavras com sílabas simples, tipo pato, copo, mas nada além disso. Então, foi um período bem intenso, assim, 120 dias em que a gente foi atrás de reforço escolar, ela fez Kumon para fazer essa transição para a escola particular, fomos atrás de todos esses déficits. Ela veio como uma criança saudável, e aí a gente começou a consultar pediatra, e aí descobriu uma perfuração na membrana timpânica esquerda por conta de repetidas infecções auditivas, né? E tudo isso causou uma série de dificuldades na alfabetização. Hoje ela faz acompanhamento com fonoaudióloga, porque ela faz muitas trocas. Problema de visão, ela tem 4,5 graus de miopia em cada vista e está evoluindo super rápido. A primeira vez que ela foi no dentista, ela tinha 9 cáries. Então, assim, até quando a dentista deu o diagnóstico dela, ela falou, nossa, mas quantos dentes eu tenho? Porque nem ela acreditava que era possível ter tanta cárie, sabe? Então, assim, são coisinhas e detalhes. E tudo, assim, todas as carências. Então, assim, eu fiz questão, eu e meu marido, a gente fez questão desde o começo de fazer as coisas para ela. Coisas que ela nunca teve. Ela tem o cabelo bem encaracolado, então era pentear o cabelo. Tudo isso fez uma grande diferença para ela, sabe? Arrumar o cabelo, botar comida no prato, ensinar a comer. Ela não comia nada. A diversidade, assim, né? Não experimentava. Hoje ela come de tudo, experimenta, enfim, várias experiências.
E assim, a gente pegou os 20 mil reais lá que a gente ia gastar na fertilização e levou ela para Disney, que foi super legal, assim, também, né? Que Então, legal. ela super amou, assim, ela fala até hoje, foi uma coisa que marcou muito. E claro que não, a gente não usou só para isso, teve outras coisas. E então, são 120 dias bem intensos. A licença é importante, é fundamental, não importa a idade que o seu filho chegue. E eu senti isso muito com a Isabela, assim, sabe? Ela veio só com a roupa do corpo, então ela veio com a roupa do corpo, até o lar em que ela estava tinha uma estrutura, eles quiseram, né, mandar algumas coisas, ela não quis. Isso foi assim um marco bem simbólico, assim. Ela quis vir só com a roupa do corpo, ela não quis trazer nada, e quando ela chegou em casa, ela quis trocar a roupa e pediu que eu devolvesse aquela roupa pro lar. Então ela realmente não queria ficar com nada. Então, assim, veio com roupa do corpo, a gente foi tudo do zero, era quarto, roupa de cama, toalha, gente, é assim, preparem-se, façam uma poupança, porque na hora que chega é correria e Chega. chega, e tem que correr atrás. Tá certo. Nossa, que história, hein? E aí, depois de ter passado por tudo isso, pensando lá atrás que seu perfil era um grupo de irmãos, né? Uhum. Mas a Isabela veio para completar esse vazio, mas ainda restava ali um espacinho nesse coração gigante que você tem. Aí você deve ter pensado, poxa, por que não novamente? E decidiu entrar na fila novamente? Conte pra gente como foi essa segunda maternidade. Teve que passar pelo processo tudo de novo? Então, eu e meu marido, a gente já tinha decidido que não seria só um. Tanto que o nosso perfil era um grupo de até 2 irmãos, né? E aí, quando a gente foi conhecer o processo da Isabela, ela não tinha irmãos. Era uma filha única. Isso também me fez pensar na época em não aceitar. Mas assim, meu marido já se apaixonou no primeiro dia, não teve jeito. Mas porque eu pensava, a gente tinha esse receio de não, a gente vai querer mais um, e a informação que a gente tinha, que a gente, após adotar a Isabela, a gente iria para o final da fila e recomeçaria a nossa espera. Mas enfim, a gente decidiu ir adiante com o processo da Isabela e nenhum arrependimento. Nossa, ela é nossa filha, sempre foi, hoje a gente sabe disso. E daí, a adoção da Isabela foi muito rápida. A guarda dela foi em 2 de maio e a sentença definitiva, a juíza deu 90 dias de estágio de convivência e ela realmente cumpriu os 90 dias. Quando fez 90 dias, ela já finalizou o processo de adoção. Em agosto do mesmo ano, de 2017, a gente já estava com a nova certidão de nascimento da Isabela e o processo dela concluído. Uau! Sim, já saiu a certidão com o nosso nome, tudo certinho, e estava concluído. E aí, quando a gente foi fazer a conclusão do processo dela, a gente já manifestou o nosso interesse em continuar no cadastro para uma segunda adoção. Isso foi mais ou menos em setembro de 2017. Aí aguardamos até o fim do ano, não fomos chamados na vara para o segundo processo, nada. Em janeiro de 2018, meu marido enviou um e-mail para a vara dizendo que a gente já tinha manifestado nosso interesse. E daí eles nos chamaram para uma nova entrevista. Fomos chamados lá no núcleo e aí fomos fazer uma nova entrevista com a psicóloga para avaliar esse segundo processo. Isso foi mais ou menos em início de março de 2018. E aí, para nossa surpresa, eu não sei se isso se aplica a todas as comarcas, né? Ela nos comunicou que o entendimento do Ministério Público do Paraná agora é que, se você já passou por um processo de adoção e manifesta o seu interesse em continuar no cadastro, você volta ao cadastro com a mesma sentença de habilitação. Então, a gente voltaria com a nossa sentença lá de dezembro de 2014. Então, é como se a gente já estivesse esperando, por exemplo, retornando em 2018, como se a gente tivesse há quase 4 anos na fila. Então, é muito mais rápido, né? Porque a gente vai lá para cima já na fila. Então, isso... Na verdade, a sua numeração está infinitamente na frente, né? Isso. Então, foi a nossa surpresa, sim. Mas nessa entrevista a gente contou da adaptação da Isabela, enfim. E como a Isabela ainda não tinha feito um ano com a gente, ela completaria um ano em maio de 2018, a psicóloga achou que seria muito cedo para ela a vinda desse irmão, né? Que daí agora a gente ia colocar o perfil de um menino, porque a gente queria um casal. E ela, então, determinou que a gente voltaria para o cadastro após um ano. E aí nosso processo ficou suspenso durante um ano. E aí, em março desse ano, março de 2019, a gente voltou para o CNA. Foi automático, assim, a gente não precisou fazer nada. Ela já deu o parecer dela, fez o relatório, suspendeu o processo por um ano exatamente depois, nós voltamos automaticamente para o cadastro.
E aí, o nosso perfil, nosso novo perfil, então, foi de 0 a 4 anos e 11 meses, agora. Por orientação da psicóloga da Isabela, ela faz terapia até hoje, faz acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, por conta dos vários traumas, né? E a psicóloga orientou que seria mais fácil para ela se fosse menor, bem menor, assim, bem mais novinho. A adaptação dela, a aceitação dela, os medos, as inseguranças seriam mais fáceis. Até porque o fato da gente querer um menino, para ela já foi mais difícil, porque naquela outra família em que ela foi devolvida, existia um irmão menino. Então, ela já automaticamente faz essa associação. Mas o menino era mais velho, então por isso a gente baixou bastante o nosso perfil. E como a nossa sentença seria de dezembro de 2014, e eu estava esperando, eu queria para o final de 2019, porque eu tinha iniciado um emprego novo, né? Depois de ser demitida em julho de 2018, um emprego novo. Então eu queria pelo menos fazer um ano no meu emprego antes de uma nova licença, né? Mas aí a gente diminuiu o máximo, colocou até 4 anos e 11 meses. E 2 meses depois, em maio agora, final de maio de 2019, a gente recebeu a ligação do Dudu, do Eduardo, de 1 ano e 10 meses. Então ele chegou com 1 ano e 10 meses, recebemos a ligação no final de maio, começamos as visitas, conhecemos o processo, enfim. E no dia 28 de junho, maio não, maio, tá certo. E 28 de junho, saiu a guarda do Dudu, ele já está conosco há 3 semanas agora. Nossa, que delícia! Aproveitem. Nossa, e a Isa deve estar curtindo muito, né? Porque é uma idade que para ela é o bebezinho que ela brinca, é o bebezinho ainda, né? Da fase da mamãe de mentirinha. Nossa, deve estar sendo uma delícia. A Isa tá E assim. realmente, sabe o conselho, viu, dessa técnica da sua comarca? Porque ela poderia, se fosse um pouquinho, né, mais aparelho, né, questão de idade, eles poderiam entrar até mesmo na questão dela, principalmente, né, de uma competição, de agora eu não vou ser, de repente, devolvida, ela ia ter, retornar com aquilo que ela viveu um dia, né? E hoje não, hoje ela consegue ver de um outro jeito esse irmão, né? Até legal falar um pouquinho assim sobre a adaptação da Isa, né? A chegada do irmão. Uhum. Quando ela soube que nós voltamos à fila, assim, a gente sempre manteve tudo aberto para ela. Contou, quando a gente foi fazer a entrevista, nova entrevista, a gente contou para ela, daí a gente contou que o processo ia ficar suspenso por 1 ano, ela sabia de tudo. E assim, a Isabela, ela toma alguns remédios para controle de ansiedade, por conta de alguns comportamentos inadequados que ela teve na escola, por conta dos traumas. Então, quando ela se vê sozinha, ela acaba tendo alguns comportamentos. E isso tudo tinha passado. E aí, quando começou a chegar perto de março desse ano, que era quando ela sabia que o processo ia ser, e que nós íamos voltar, né? Ia retornar, vamos dizer assim, Isso. né? E que aí a possibilidade da chegada do irmão iria ser uma coisa real. Ela voltou a apresentar, assim, foi bem pontual, foram poucos, mas ela voltou, teve uma regredida, assim, na questão dos comportamentos. E no dia que a gente iria ler o processo do Dudu, que a gente iria até a vara para ler o processo do Dudu, né? E ela sabia que a gente iria, então ela foi tomar banho para ir para a escola, a gente ia deixá-la na escola e depois a gente iria até a vara. E aí no banho ela passou muito mal, ela teve sensação de desmaio, eu tive que sentar ela no box, tive que secá-la e tudo mais. Assim, a pressão dela caiu muito. E daí ela acabou nem indo, ela foi com a gente até a vara, eu conversei com ela, ela se sentiu mais segura indo conosco até a vara, ela foi, ficou lá aguardando na sala de espera, a leitura do processo. E quando nós saímos, ela falou que estava com muita dor de cabeça, enfim, acabou não indo para aula naquele dia, ficou em casa com meu marido trabalha em casa, então facilita bastante. Ela ficou em casa com meu marido, eu fui para o trabalho. À noite, meu marido me ligou falando que ela estava chorando, desesperada, dor de cabeça. E daí eu cheguei em casa, mediquei, conversei. E aí no dia seguinte a gente ia ao lar conhecer o Dudu, né? No dia seguinte. E ela foi, e daí na hora que ela viu, e aí abraçou, e teve todo aquele primeiro contato. E aí a gente saiu do lar, a gente pisou fora, assim, do lar, e ela falou, mãe, passou a minha dor de cabeça. Então, assim, realmente só aquela ansiedade, aquela coisa assim. Então, foi bem difícil para ela. Agora sim, tá mais tranquilo. Eu acho que agora o ciúme, tem ciúme, lógico que tem, mas assim, ela me surpreendeu como irmã.
assim, tudo dentro do normal, ela é super prestativa, ela ajuda, tem as encrencas dela de irmão de não ter paciência também, mas assim, nada fora do normal, sabe? Teve essa dificuldade no começo, mas agora tá tudo já dentro da rotina de família de 2 filhos. Legal. E aí, como está sendo essa outra gestação aí? Porque, né, o Dudu tem um outro histórico, a Isa, né, você de uma certa forma conseguiu através de um psicólogo, mas o Dudu não. O Dudu ele tem uma outra trajetória. E a gente que está aqui desse lado, né, que ainda não recebeu os nossos filhos, a gente tem algumas pessoas que já me colocaram essa questão. Antes dos 2 primeiros anos, dependendo do histórico da criança, você não sabe o que você pode esperar enquanto uma doença herdada da genitora. Então, isso é uma questão. Você está aí com uma criança de 1 ano e agora 11 meses, Uhum. que ele já completou, Tá. né? Então, conte pra gente, como está sendo essa adaptação? Você está vendo muita diferença da adaptação da Isa, que quando chegou tinha já 8 anos, ou seja, você já entendia as questões que ela tinha enquanto sintomáticos, psíquicos, psicológicos. Dudu não. Dudu não fala, né? Ainda não consegue expressar, você não você tem que tentar entender e contar também com o histórico que você recebeu dele. E aí, como é que tá sendo? Isso eu acho bem importante também falar, porque às vezes as pessoas têm esse preconceito, né? Que, ai, não, eu quero um bebê porque aí ele vem sem, Não tem histórico. né? Não vem com uma história, não vem com uma carga, vem com menos traumas, enfim. E assim, É, foi um desafio com a Isa, está sendo um desafio com o Dudu também. Desafios diferentes, mas sim desafios. Então, assim, eu acho que não tem diferença da idade, desde que você se informe, estude, leia, converse, participe de grupos realmente para se preparar. E que não acredite que vai ser mais fácil com um bebê ou que vai ser mais fácil, não. Todos têm as suas dificuldades. O Dudu, ele é filho de genitora usuário de drogas, a genitora usou durante toda a gravidez e não fez pré-natal, não fez acompanhamento, enfim. E ela o abandonou já na maternidade, ele foi acolhido com 3 dias de vida. Então, ela nem fez o registro dele, quem fez foi a juíza, que deu o nome e tudo mais. Ela chegou, deu a luz e logo após dar a luz, ela fugiu do hospital para poder se drogar, né? Então, ele teve contato com sífilis, né? Ele fez todos os exames, os acompanhamentos nesse tempo que ele esteve no lar até vir para nossa família. Nossa família é a primeira família que ele vem e deu tudo negativo, enfim. Mas a gente percebe, assim, desde que ele chegou, assim, muitas mudanças. Então, e como você falou, ele não fala. Então a gente não com a Isa, apesar de que a Isa também tinha muita dificuldade de expressar verbalmente no começo, hoje ela já consegue mais. Mas assim, era mais fácil, porque já tem 8 anos, ela consegue conversar, a gente consegue identificar algumas coisas. Com o Dudu, não. A gente percebe que existem sim traumas também, né? Não são tão conscientes quanto os da Isabela, é claro, é uma coisa lá da gestação, daquela coisa de abandono e de que ele não sofreu maus tratos físicos, mas ele sofreu maus tratos de qualquer forma. O fato de não ter um pré-natal, de não ter um acompanhamento, de não ter um cuidado, da genitora ter usado drogas durante a gestação, é uma forma de maltratar também, né? Então ele chega, ele é extremamente feliz, extremamente carinhoso, mas ele tem momentos assim que a gente não. A gente agora tá começando a entender um pouquinho assim o que desencadeia, mas às vezes ele tá brincando, super feliz, e de repente ele para e começa a chorar do nada, ou ele começa a gritar. Então, assim, coisas que a gente não sabe o que tá desencadeando, mas que a gente já percebeu que também existe uma história. Não existe essa coisa da criança vir em branco, uma folha em branco, sem uma história. Né? Não importa se ela foi acolhida com sim, 2, 3 dias de vida, ela tem uma história desde lá do ventre. E essa história vem com ela e ela carrega. Então, assim, sim. tem fase de adaptação também. Ele tá. A gente vê a diferença já nele, assim, como a gente via na Isa. E é impressionante, assim, eu falo isso, a gente conversa muito, eu e meu marido. Como ele é tão pequenininho e ele consegue perceber o que é estar numa família e ele consegue ter e ele já tinha essa cultura de lar que a gente percebe nas crianças de lar que assim como se o lar fosse uma vitrine. Então, quando vai alguém conhecer, eles têm que ser os bonitinhos, eles têm que se comportar. E o Dudu, mesmo
tão pequenininho, todas as vezes que a gente foi visitá-lo no lar, e às vezes que ele veio aqui para casa antes da adoção, antes da guarda, ele era uma criança. A partir do momento que ele percebeu que agora eu não preciso mais ser o bonitinho, porque eles vão ficar comigo, eles não vão mais me levar de volta, eu já tô aqui, ele já tá dominando, assim, o território dele, já tá fazendo as birras que são naturais da idade. E assim, né? E a gente acha que eles não têm essa consciência. E assim, é impressionante como tem, assim, como ele consegue entender. Eu acho que não, claro, tão conscientemente quanto a Isa, né? Que para ela era muito mais fácil, mas ele tem já essa percepção, assim, é bem impressionante. Que legal. Bom essas sacadas, né? Muito boas. Bom, Fê, agora você falou em algum momento aí de chá de boas-vindas, que também muitas pessoas têm dúvidas. Tem várias formas de se fazer. Aí eu te pergunto, você fez o chá da Isa? Já fez o chá do Dudu? Como foi a primeira experiência? Vai repetir agora? Não? Como é? Tá. Para a Isabela, a gente fez, porque a Isabela ela já tinha feito aniversário em março, né? A guarda dela foi em maio. E nós moramos em Curitiba, mas a nossa família inteira é de Blumenau. Tanto os meus pais, os meus irmãos, quanto os pais do meu marido são todos de Blumenau. Então a gente vive em Blumenau, assim, de cada 15 dias a gente está lá, até para eles conviverem com os avós, com os primos e tios. E aí a gente decidiu fazer, assim, ajuda bastante, é bem legal. A gente fez como se fosse uma festa temática, uma festa de aniversário, mas com o tema chá de boas-vindas, o nome chá de boas-vindas. E aí convidamos família extensa, amigos, né? E aí a gente aproveitou para apresentar a Isabela como nossa filha e para ela também conhecer as pessoas e também para fazer um estoque de coisas, assim, porque assim é coisa que a gente não imagina, né? Só quando a criança chega que a gente percebe, meu Deus, tem que ter calcinha, tem que ter meia, tem que ter, sabe? E tipo, em Curitiba é frio, e tem que ter luva, e tem que ter cachecol, e é tudo coisinhas pequenas, assim. Então, É. nesse ponto foi bem legal, assim, porque ela super curtiu. A gente tinha um pouco de medo, assim, porque a gente tinha visto experiências, às vezes é muito precipitado, a criança não está preparada, assim. Ela ficou um pouco tímida no começo, mas depois ela adorou. A gente conversou com ela bastante, ela ajudou a escolher o tema, decoração, essas coisas. Então, ela participou do processo, ela curtiu bastante e a gente ganhou muita coisa, assim, coisa assim básica mesmo. As pessoas perguntavam: o que que precisa? Eu falei: gente, precisa de calcinha, precisa de meia, coisa que não tinha, assim, Sim. sabe? Então, e ela ganhou tudo, assim. A gente voltou para Curitiba carregado, assim. Foi uma experiência bem legal. Pro Dudu, como o Dudu faz aniversário dia 18 de agosto, agora já, ele vai completar 2 anos, a gente resolveu fazer o aniversário, a festa de aniversário. E no meu trabalho atual, eles organizaram um chá de fraldas para mim. Então, no dia que eu peguei a guarda, no dia que eu busquei o Dudu, eles fizeram um chá de fralda surpresa lá. Então, eu fiz um estoque super de fralda, assim, lenço umedecido, ganhei também, ganhei shampoo, essas coisas assim eu ganhei no meu emprego. E agora a gente vai fazer uma festinha de aniversário para ele no dia 18 de agosto, quando ele completa 2 anos. E daí, com certeza, ele também vai ganhar uma porção de coisas aí, né? Mas pro Dudu, assim, a gente comprou, como ainda vai demorar um pouquinho o aniversário, a gente teve que comprar, assim, mais coisas. Mas, assim, meus pais, os pais do meu marido, os avós, super ajudaram também, deram um monte de coisa, os tios. E daí tem os sobrinhos que já tem roupa guardada, do tamanho, tem um sobrinho mais velho, daí já guarda, já passa. Então, ele ganhou muita coisa, assim. Ah, é, já vai herdando. Já foi herdando e já ajudou bastante. Com certeza. Eu acho importante esse detalhe, porque às vezes as pessoas pensam, mas já tem 8 anos, já veio com o kit do abrigo, ou, não, ela já deve ter coisas. E, gente, não é assim. Pergunte para os pais. Você está precisando de alguma coisa? Porque às vezes, claro, o intuito maior é você dar um brinquedo, às vezes. Claro que brinquedo é importante, mas às vezes uma calcinha, um par de meia, né, camiseta para bater, é Uhum. muito mais útil do que uma boneca, um carrinho. Então, ouça também, né, a opinião e a necessidade da família, Uhum. porque faz uma diferença, sim, gente. Tá. A Rosângela fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Esse chá, as pessoas levam o que querem ou você especificou o que você desejaria nos Uhum. convites? Não, eu não especifiquei, mas
praticamente todo mundo me perguntou, assim. A gente fez um convite só online, eu não fiz convite em papel, pelo WhatsApp mesmo, a gente elaborou com fotos e tal, né? E mandou o convite. Assim que recebiam um convite, as pessoas, quando confirmavam a presença, geralmente perguntavam, mas o que está precisando mais e tal. E daí eu meio que Sim. direcionei, assim. Mas eu não fiz uma lista, assim, como normalmente se faz num chá de fraldas normal, né? Que já vai no convitinho, fralda tamanho tal, enfim. Não, não fiz. É, Até porque a Isa é. já tinha 8 anos, né? Então, não dava para pedir assim, um conjunto de moletom, calcinha, né? E eu achei que ia ficar meio estranho. Então, eu deixei as pessoas mais à vontade, mas a maioria perguntou, se informou, e assim, ela ganhou realmente de tudo, assim, desde laço para o cabelo, que é uma coisa que a gente pensa, né? Nem pensa, mas que precisava, tiara, laço para o cabelo, até calcinha, meia, roupa, ganhou de tudo. Inclusive alguns brinquedos também. Legal. E se você pudesse fazer diferente, você hoje faria uma lista ou não? Deixaria as pessoas à vontade? Não, eu acho que assim funcionou bem legal. Eu deixaria à vontade, assim, principalmente eu acho, a não ser que seja um chá de fraldas, realmente que chegue, por exemplo, se eu fosse organizar um chá de fraldas para o Dudu, né? Acabei ganhando um surpresa. Mas se eu fosse organizar, sim, chá de fraldas eu faria, porque daí você direciona assim os tamanhos da fralda, lenço umedecido, essas coisas. Mas em casos de adoção tardia, eu acho mais legal deixar as pessoas mais à vontade, assim. Porque são coisas, que fraldas, lenço umedecido é uma coisa que tem um valor meio fixo. Então, você não fica meio assim de direcionar, né? Mas quando a criança é mais velha e que não usa fralda e não vai usar essas coisas, fica, sei lá, eu acho que você fica numa situação meio delicada, né? Eu vou jogar, esse convidado aqui eu vou pedir calcinha que é mais barato, mas para esse daqui eu já vou pedir um moletom, sei lá, eu acho que fica meio assim, né? Então, eu não faria diferente, mas eu acho que vai de cada um também, né? Da realidade de cada um. Sim. Ó, a Ritinha, ela é do interior de São Paulo. Ela disse: Nossa, eu não tive cabeça para pensar em chá de boas-vindas quando meu filho chegou. Foi um corre, corre. Pois é, hoje o Brian corre para lá, corre para cá, toca bateria, arrasa. É. Mas é assim, né? Às vezes a gente consegue pensar em tudo, nem sempre. A gente está aqui justamente às vezes para isso, porque você hoje que está na fila, amanhã pode ouvir e lembrar: Nossa, aquela live que a Luciana fez com a Fernanda. Lembra que ela falou do chá? Nossa, vai ser importantíssimo, porque, inclusive, a criança, que nem no caso da Isabela, ela optou por não levar nada do abrigo. Mas às vezes a criança, a gente não tem peças pessoais do abrigo. Então, não vai vir com muita coisa. Então, você tem que pensar. Às vezes vem com 3, 5 mudas de roupa, porque às vezes eu uso coletivo, depende muito da Uhum. constituição do abrigo. Então, não dá para você dizer. Tem gente que recebe uma malinha da criança com vários itens. Às vezes não. Não dá É. para contar com O isso. Dudu é um exemplo, assim, o Dudu veio nada, ele veio com a fralda descartável que ele estava no corpo e com a roupa que ele estava no corpo, assim, eles não prepararam nenhuma malinha, nem nada, e até eu tenho uma amiga minha que também é mãe por adoção, e que a filha dela chegou também aos 2 anos, um pouquinho depois do Dudu, assim, tinha 2 anos, e na época, ela é aqui de São José dos Pinhais, ela foi, no dia que ela foi no lar conhecer a filha dela, ela já saiu com a guarda, saiu direto pra vara, para pegar a guarda da filha dela, porque a filha dela tinha um histórico que a mãe sabia, a genitora sabia o lar em que ela estava e era usuária também, já tinha invadido o lar, enfim. Então, por conta de risco, a criança estava em risco, no mesmo dia que ela conheceu, ela foi direto para a vara e para pegar a guarda da filha dela. E a mãe dela foi junto para dar um apoio e tal, porque ela é mãe solteira, né? E aí ela sempre conta que a mãe dela, com a menina no colo, com a Sofia no colo, sempre falava: Fábio, e a malinha dela? E aí a Fábio, mãe, depois a gente vê isso. E a mãe dela preocupada com a malinha, que tinha que vir uma malinha do abrigo com as coisinhas e tal. Ela falou, e aí a juíza expediu a guarda, e elas saíram da vara, e a mãe dela, e a malinha? Falou, mãe, não tem malinha. Agora a gente vai direto para, sei lá onde, ela não tinha nada. Ela foi direto para mercado, comprar leite, comprar fralda, comprar chupeta, mamadeira, não tinha nada. E eles É, vêm realmente sem não dá para nada, assim. contar. É, Cada caso é um caso, gente. Não vão contando com o ovo, não, viu? é verdade. Às vezes não tem. Agora vamos lá. Fê, você falou que aí em Curitiba tem o projeto Encontro. Fala um pouco para a gente. Ele ainda existe? Você recomenda para algumas pessoas que estão nos assistindo que moram aí em Curitiba? É,
Fala aí como é. Ele existe. Acontece todo ano? Isso, ele acontece 2 vezes por ano. Se eu não me engano, é bem no início do ano, não sei se é maio, abril, por ali. Que deve ser o mês da adoção, em maio, Pode e em setembro ser. tem a data que é o Dia Internacional. Isso, Maio é o Dia Nacional, e em setembro é o Dia isso. Eu Internacional. sei que o segundo do ano acontece em agosto, um pouquinho antes de. Agosto? Ele Tá. acontece em agosto. Então, são 2 por ano. Eles mandam aí, ele é feito em parceria com o GAACO aqui de Curitiba, que é o grupo de apoio à adoção, inclusive é o grupo que faz o curso, que ministra o curso em parceria com a Vara da Infância. Então, eles têm uma parceria. Hoje já tem outros grupos aqui que também auxiliam. E agora eles estão começando a envolver região metropolitana também. Estão pegando outras comarcas, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, que são próximos aqui da região metropolitana. Eu super recomendo, assim. É bem legal, abre a sua cabeça, amplia os seus horizontes. No curso você já tem isso, né? Que eles conversam, você vê depoimentos sobre adoção tardia e tudo mais. Mas esse projeto, ele é muito bacana, assim, muito bacana mesmo. Só que, assim, importante que você preste atenção, eles fazem uma preparação com os casais, apesar de serem só casais habilitados, eles fazem toda uma preparação prévia com uma psicóloga. Por quê? Porque você não pode prometer nada para as crianças que estão lá. Porque assim, as crianças vêm assim, de cortar o coração, gente. Eles vêm assim, eles querem, tio, tia, você promete que vai me visitar? Você vai no lar me ver? Você me dá isso? Você me leva? Né? Então, assim, você tem que estar preparado emocionalmente, Entendi. psicologicamente. E onde que acontece esse encontro, efetivamente? É numa instituição da ANGAAD? Ou Não, eles. você encontra um coletivo de crianças, é isso? Todas as Isso. famílias? Eles locam um espaço normalmente, ou não sei se eles pagam, enfim, deve ser com parceria, né? Alguém cede. O que eu fui foi numa escola aqui, aí uma escola cedeu um espaço para que fossem feitos. E aí eles pegam crianças de vários lares, de várias casas de acolhimento. No meu caso era só Curitiba, mas eu sei que agora já trazem crianças também de casas de acolhimento de lares da região, de casas de acolhimento da região metropolitana. Então, vários, assim, o próprio, eu acho que a própria diretora lá do lar seleciona as crianças que vão participar. As crianças também são preparadas para participarem. Então, tem uma preparação psicológica para eles entenderem que eles vão chegar lá, que é só para conhecer, né, e tal, enfim, para interagir. E daí, normalmente, eles contratam um pessoal de educação física, de alguma universidade, para bolar algumas atividades. Então, é totalmente dirigido. Ah, vocês passam um dia, E uma tarde. A gente uma vivência, uma vivência. Isso é. Então, assim, a gente é orientado para não grudar, que as crianças podem grudar, mas para você não ficar só grudado numa criança, que você passe com todas as crianças, converse com todo mundo. Então, são organizadas atividades que permitem que isso aconteça também, atividades de interação, troca de grupos, para evitar que aconteça isso. Interessante. E é bem legal, assim, as crianças, que nem eu falei, são crianças normalmente maiores de 9 anos ou com algum problema de saúde, né, quando são menores, ou grupos muito Sim. grandes de irmãos que também têm uma dificuldade maior para colocação em família. E lá você conhece, assim, e você realmente amplia, assim. Tanto que a nossa primeira mudança de perfil significativa foi depois de participar desse projeto, assim, Esse é bem contato. legal. Que legal. É. Sabe o que me lembrou, você relatando um pouco desse projeto Encontro? O filme De Repente Uma Família. Você assistiu? Nossa, eu Que assisti. tem aquela fase que assim, aquele filme é uma versão americana do que Sim. praticamente você nos conta. Mas é que lá era uma feira, então tinha família, mas tinha um pouco disso, né? O casal ia conversar com um grupo, aí conversava com uma criança, aí já tinha alguém de olho na criança, aí você já tinha que passar para uma próxima, aí vinha uma criança pedir, então você vai me adotar, ou então, não, eles não querem adotar, mas os meus irmãos vão só os meus irmãos, porque aquela maiorzinha, né, que se manifestou. Aham. Me lembrou muito isso. É bem Interessante. semelhante, assim. Quando a gente foi assistir esse filme, o Dudu ainda não tinha chegado, né? A gente foi assistir com a Isa já estava conosco, assim. E é muito interessante, assim. Primeiro, assim, eu recomendo para todo mundo que esteja no processo, e até para quem não está, assim, meus pais assistiram também, enfim, que assista. É muito apesar de eles terem colocado um viés cômico, eu acho que para aliviar um pouco, assim, mas Para dar uma para dar uma suavizada. suavizada, mas ele retrata muito a realidade, assim. E para quem já
passou pelo processo, que já está com seu filho, é muito interessante, assim, porque, nossa, eu chorei rios, assim, eu fiquei com vergonha de sair do cinema, gente, porque meu olho tava fechado, assim, de tão inchado que tava de chorar, porque você se vê ali, você se vê como pai e mãe naquela situação, né? Você se vê naquele filme ali, você vê o seu filho ali, os traumas, as dificuldades, né? Porque aquelas crianças apresentam toda uma série de traumas, então você vê os traumas que o seu filho vive ali naquele filme. E o projeto, e realmente, aquela feira ali, claro que não é assim, não é uma feira, né? Até existe uma série de debates, uma série de polêmicas sobre essa coisa de expor as crianças, os aplicativos Tem que que tomar tem um agora. cuidado. Como promover esse encontro, né? Para que não seja uma coisa de só uma vitrine, mas que tenha um lado humano, que tenha um lado de convívio social Sim. saudável para ambas as partes. Uhum. Mas assim, lembra realmente o projeto ali? Não é assim, não é tão aberto, é num local fechado, é só para casais habilitados. Então, tanto que para você se inscrever no projeto Encontro, você tem que botar o número do seu processo de habilitação e ele passa por uma verificação, né? Existe um treinamento prévio, como eu falei para vocês, a gente faz o encontro antes, eles te preparam para participar do projeto, mas lembra assim um pouco ali no filme. Realmente. E o pós ali, quando eles realmente vão em frente com a adoção e tudo aquilo que acontece, realmente você se vê ali, sabe? Até aquela parte que eles levam para o cômico ali, o casal sentado e conversando. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos devolver, sabe? Porque assim, nunca passou pela minha cabeça devolver. Mas é uma coisa que tem horas que é tão difícil, realmente. A gente teve momentos assim com a Isabela muito difíceis, assim, muito difíceis. Nunca passou pela cabeça devolver. Mas é uma coisa que pode passar pela cabeça das pessoas. Isso não quer dizer que você é mal, que você não é legal. É que realmente você vai no seu limite. Muitas vezes você vai no seu limite extremo, assim. Então, realmente, tem que estar preparado, tem que se preparar. Mas vale muito a pena, gente. É maravilhoso, assim. Demais. Bom, gente, tá quase acabando, hein? Lembra que eu falei, se tiver perguntas, agora é o momento, hein? E antes de vocês, enquanto vocês escrevem as perguntas, eu vou pedir para a Fê deixar suas considerações finais. Se tem alguma coisa que você queira falar, que você queira disponibilizar, de repente troca de contato, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser saber mais do projeto Encontro. O filme, Paty, é De Repente uma Família. É uma história verídica do próprio diretor do filme. E Mas fale, agora é o seu momento. Considerações finais. então, assim, o que eu tenho para falar eu não sei se todas as pessoas que estão assistindo estão na fila de adoção, né, já estão habilitadas, enfim. Mas é um caminho, assim, que não é fácil. Eu acho que a gente tem que sempre falar abertamente, porque quando quando eu ia fazer os cursos, né, quando eu fiz o curso, enfim, a gente sempre via aqueles depoimentos. Claro que ninguém vai lá para dizer o que é ruim, né? As pessoas que vão lá dar o seu depoimento, normalmente já estão lá há 2, 3 anos com seus filhos, e é claro que vão contar só as coisas boas, não estou recriminando isso. Mas eu acho que a gente tem que ser bem realista, assim, para que as pessoas realmente estejam preparadas para o que pode vir. Não é fácil, não vou mentir aqui, não vou ser hipócrita de dizer, como eu falei, fui várias vezes no meu limite. Eu sou absolutamente contra a educação violenta, assim, eu nunca bati em nenhum dos meus filhos e pretendo nunca bater, porque eu sou totalmente contra isso. Mas já teve momentos em que eu perdi o controle e gritei muito, assim, tanto com a Isabela, assim, a gente já teve discussões, enfim. O caminho é difícil, mas ele é extremamente recompensador, assim. Nada que um sorriso no final do dia, ou que as mudanças que você observa, assim. Nossa, a Isa mesmo, assim, ela é outra criança. As pessoas que convivem com a gente até falam, assim, até fisicamente, assim, altera, sabe? A gente sempre fala, assim, a gente brinca com ela, nossa, mas você era um bichinho do mato. Olha a foto, assim, a foto do primeiro dia que a gente foi no lar. E agora ela, assim, nossa, ela é uma super pré-adolescente linda, maravilhosa e super cada dia mais confiante, sabe? E ela chegou com problemas seríssimos de autoestima, assim, ela se odiava e às vezes quando ela conseguia conquistar e essa coisa da dificuldade escolar, assim, que ela tinha muito, eu acabei comentando que ela ia para uma escola particular, ela foi para uma escola particular. Na época, na escola que eu trabalhava, que é o Colégio Bom Jesus, aqui de Curitiba, é um colégio super forte. Ela chegou lá, ela entrou na metade do ano do terceiro ano. Ela não escrevia em letra cursiva, gente. Ela não sabia nada. Em uma semana, ela estava escrevendo em letra cursiva.
Assim, então, ela tem uma força de vontade, assim, acima do normal, porque ela quer provar, porque como a autoestima dela é muito baixa, ela quer sempre provar que ela pode, que ela consegue, sabe? Então, eles têm muito isso, assim, eles querem, ao mesmo tempo que eles, às vezes, se sabotam por achar que eles não merecem aquilo ali, e isso é muito triste, assim, de ver. Eu já chorei rios, assim, porque às vezes ela tá vindo super bem, assim, e aí ela apresentava um comportamento para se autodenegrir, assim, parecia para mostrar assim, não, eu não sou boa o suficiente, eu não mereço isso daqui, então eu vou fazer uma cagada, com perdão da palavra, mas vou fazer uma coisa errada para provar que eu não sou boa, sabe? Mas assim, ela superou tudo que vocês podem imaginar, assim. Ela entrou lá no terceiro ano, na metade do ano, para ficar retida. O nosso objetivo é que ela ficasse retida, era só para ela se adaptar à escola. Ela passou. Ela ficou em recuperação somente em matemática, ela passou por méritos dela, ela não precisou do conselho. No quarto ano, daí que foi ano passado, ela continuou no Bom Jesus, apesar de eu ter saído, mas ela continuou na escola mais um ano. Ela passou direto, sem recuperação, em todas as disciplinas. Agora ela mudou de escola, ela está numa outra escola particular, que tem praticamente o mesmo nível, e assim, agora no primeiro trimestre ficou uma disciplina só abaixo da média, mas bem próximo, o resto tudo passou direto. Então, assim, é possível. Demanda esforço, demanda energia, demanda amor, carinho, estudo. Você tem que estudar, leia muito, mas, nossa, vale muito a pena, assim. E agora, um novo desafio, começando um novo caminho com o Dudu, né? Outros desafios diferentes. Mas, assim, dizer para as pessoas que vocês estão no caminho certo, que o filho vai chegar e que não tenham pressa, porque ele chega no tempo que ele tem que chegar. Eu também tinha essa pressa, eu também tinha essa ansiedade no primeiro processo. Achava que nunca ia chegar, me desesperei, 1 ano esperando, 2 anos na fila e nada. Eu falei, às vezes dava um desânimo, eu sei que dá. Mas hoje eu vejo que foi na hora que tinha que ser. E foi quem tinha que ser. Que bom. Foi quem tinha que ser, porque Que bom. São os meus filhos, são os nossos filhos, e disso a gente não tem dúvida nenhuma. Que ótimo. Para finalizar, falta um minutinho. Quero muito te agradecer por você ter compartilhado a sua linda trajetória, sua experiência aqui no canal da Adoção. Gratidão, Fê. E agora a Rosângela fez algumas perguntas. Vamos tentar responder rapidinho. Ela perguntou a partir de quanto tempo a Isa te chamou de mãe. Você lembra exatamente? Isso é uma foi coisa rápido? bem interessante. Tenta resumir, porque a live já está acabando. Bem interessante essa pergunta, assim, porque a Isa demorou muito tempo para chamar a gente de pai e mãe. Isso aconteceu, na verdade, agora, no início desse ano, de forma natural. Ela chamava a gente de tio e tia. 2 anos depois. 2 anos, praticamente. Ela chamava a gente de tio e tia no começo, e aí ela começou com tratamento psicológico, aí a psicóloga tirou o tio e tia, ela passou a nos chamar pelo nome. E aí, até então, chamar pelo nome, não tinha jeito de chamar pai e mãe. Ela tinha um trauma muito grande, porque ela chamava os outros de pai e mãe, e na cabecinha dela, se ela chamasse de... Ela queria tanto estar com a gente, e se ela chamasse de pai e mãe, ela iria perder, ela iria ser devolvida. Então, ela associava essa imagem ruim, sabe? E aí, demorou assim, até que um dia ela chamava a gente pelo nome, e aí, quando ela ia em locais públicos, ela fazia questão, assim, sabe? Ela ficava repetindo, Fernanda, 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 sabe? Pra desafiar, assim. E aí, até que um dia que ela aprontou uma coisa que eu nem lembro o que foi, daí eu dei uma surtada e aí eu proibi ela de chamar a gente pelo nome. Eu falei, se você não quer chamar de pai e mãe, você não vai me chamar, então. Você não vai chamar de Fernanda nem de Jaime, né? E daí ela se virava nos 30, assim, pra chamar. Ela não chamou mais pelo nome, mas ela fazia de tudo para chamar a nossa atenção para poder falar com a gente, porque ela não conseguia falar o pai e mãe. E aí, a partir do início desse ano, ela fez um combinado com o meu pai, com o vô dela, que ela iria dar de presente de Natal. Daí, no Natal ela não conseguiu, no Natal do ano passado. E daí, no Réveillon, ela falou pela primeira vez, Feliz Ano Novo, mãe. E falou pro meu marido, Feliz Ano Novo, pai. E daí, não foi natural, de princípio, mas agora sim, também, a gente não aguenta mais. É mãe, 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 24 horas por dia, tanto que o Dudu já pegou a mania dela. E o Dudu fala mãe, é uma das poucas palavras que ele fala, mas ele fala mãe 100 vezes por dia. Mas foi um processo bem difícil para ela. Bem difícil. Maravilha. Obrigada. Tá acabando. 10 segundos. E, Rosângela, sim, adoções tardias, elas normalmente ocorrem mais rápido, tá bom? Então, gente, semana que vem tem live com papais. Obrigada a todos vocês. Até a próxima live. Até a próxima, gente.